Fala galera do oitavo ano, professor Rafael de História. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que havíamos estudado na nossa primeira videoaula, Revolução Francesa, quando a gente falou aí dos contextos pré-revolucionário, do que foi a Revolução, os motivos que levaram à Revolução. E nessa aula a gente vai trabalhar os slides. Esses slides eu vou estar enviando para vocês também junto com os materiais, junto com as atividades, tá? Acho que é mais fácil, tem algumas imagens, então é melhor a gente poder interpretar esse conteúdo aí. Só para a gente relembrar, a gente falou então da sociedade francesa, sociedade dividida em estamentos, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Lembrando que o primeiro estado, comandado pelo clero, o segundo estado, a nobreza. O terceiro estado, a maioria da população, comandada ali pela alta burguesia, pela baixa burguesia, pelos camponeses e os sans-culottes, tá? A gente vai lembrar que o primeiro e o segundo estados, eles obtinham privilégios, quem financiava todo esse privilégio era o terceiro estado, beleza? A gente vai lembrar que vai ter a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, do qual eles vão fazer uma votação. Essa votação não vai ser aceita pelo terceiro estado, então o terceiro estado se retira dessa votação, tá? E resolve então trabalhar com o sistema de votação por cabeça, do qual não vai ser aceito pelo primeiro e segundo estado. Então a gente vai ter a fundação que eles vão instaurar a famosa monarquia constitucional. Como assim? O rei, ele não queria aderir a essa famosa monarquia constitucional, então ele recua, porém ele vai ser vai ter a obrigatoriedade de fundar essa monarquia constitucional, do qual vai existir uma Constituição, e o rei vai ser submetido a essa Constituição, e a própria burguesia vai ter privilégios dentro dessa Constituição. Lembrando que essa é uma revolução de caráter burguês, a burguesia então ela quer predominar, ela quer direito, a burguesia tem privilégios, como dinheiro, morava em casas boas, porém não tinha o que faltava, que era o direito político, o direito de exercer a política dentro da monarquia francesa. Então, quem vai financiar essa revolução acaba sendo a burguesia. Então, galera, é importante lembrar aqui que na fase da monarquia constitucional, que é a primeira fase da Revolução Francesa, o rei Luís, então, ele aceita a Constituição. Porém, ele tenta fugir da França, ele vai pedir exílio na Áustria e na Prússia, até porque a mulher dele também era austríaca, né? A famosa Maria Antonieta era austríaca, então ele precisava fugir para esses países e pedir exílio. Só que quando as pessoas do terceiro estado, a alta burguesia, ali, os girondinos jacobinos, que a gente vai falar já deles, descobrem que ele tenta fugir, ele é preso, tá? E levado para uma prisão lá, então ele fica preso por vários e vários dias, né? E futuramente vocês vão perceber que ele vai ser decapitado, ele e sua esposa, na guilhotina, que a gente costuma muito falar disso. Então, a gente começa a perceber que vários países da Europa começam a se armar contra a França, pois tinham medo desse processo revolucionário. Países como Áustria, como Prússia, então começam a formar a famosa ofensiva contra a França. Diante desse processo, a França, então, ela se prepara para uma suposta guerra, porque a Revolução, ela começa a assustar. Você pensa comigo, dentro da Europa Ocidental, a Revolução, ela começa a virar modinha. Então, os países se assustam e começam a defender o Estado do rei Luís XVI, né? A gente tem aqui um trecho que é importante, ó. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Esse sangue impuro seria então o sangue do rei, que era um sangue desonesto, o sangue do qual o rei tinha jurado um poder à Constituição, defender o seu povo, então esse rei futuramente vai ser acusado de traição. Aqui mostra para vocês aqui a multidão que invadiu o local onde o rei estava preso, né? Pois o rei vai ser considerado um traidor que jurou amor à Constituição, mas acabou fugindo. Então os revolucionários então decidiram ali falar o seguinte, ó, vamos matar o rei, acabar com a monarquia e instaurar a república, tá? Tem alguns relatos históricos que dentro dessa prisão aqui as pessoas estavam tão enfurecidas que elas conseguiam retirar os tijolos com as próprias mãos, né? Com as próprias, ali, o nervo, a euforia da pessoa. Quando ela está com fome, revoltada, as pessoas fazem loucuras, até mesmo um processo revolucionário. Então a gente tem essa imagem que retrata bem isso, né? Todo o caos, todo o processo aí, todos querendo acabar com o rei, acusando o rei de traição, ser um traidor da própria monarquia, tá? Segunda fase da convenção. Cara, o que é a convenção? A convenção é reunião. Como que vai ser feita essa reunião? A alta e a baixa burguesia vão se reunir. Professor, dá uma dica aí de quem seria essa alta e essa baixa burguesia. Cara, vocês vão lembrar sempre, de girondinos e jacobinos. Uma dica que eu dou para vocês se liga, G de girondinos, tá com a perninha para a direita. J de jacobinos, tá com a perninha para a esquerda. Então, essa ideia que eu dou para vocês professor, como que eu vou diferenciar um grupo de outro?
Girondinos sempre vai ser o grupo de direita, lembrar da perninha do G para a direita. Jacobinos sempre vai ser o grupo de esquerda, lembrar da perninha para a esquerda. Nessa ideia de girondinos e jacobinos, o que eles defendiam? Eu vou frisar muito de girondinos e jacobinos, então vocês foquem nisso aqui, tá? Girondinos, sentavam-se à direita da Assembleia, era um grupo que representava a alta burguesia e era considerado os moderados. Como assim moderados? Não gostavam muito da porrada, da revolução, ficavam na deles. Falavam assim, não, do jeito que tá, já conquistamos os nossos direitos, vamos ficar na moral. Não precisa de mais guerra, tiro, porrada e bomba. Então, só aquele grupo social que vai defender a alta burguesia, mas são considerados os moderados. Os jacobinos já vai ser a galera mais vida louca. Por quê? Os jacobinos sentavam-se à esquerda da Assembleia, e eram considerados aí os radicais. Era a parada que gostava de pegar os caras que gostavam de pegar em armas, ir para cima, proclamar a revolução, matar o rei e etc. Então aqui nesse período da Revolução Francesa, em 1792, surge aquele termo de o que é de direita, o que é de esquerda, né? Vai ter o centro vai ser a planicie, né? Ou o chamado pântano. Por que tem esse nome? Porque eles ficavam no meio, observando o que os girondinos e os jacobinos faziam, tá? E pareciam sapos num brejo, levantavam a cabeça para perceber. Então eles iam com a maioria. Pô, os girondinos estão com as ideias melhores, então vamos ser a favor dos girondinos. Os jacobinos estão com as ideias melhores, então vamos ser a favor dos jacobinos. E assim por diante. A planicie vai ser tanta influência na República? Não vai. A gente vai ter muita influência dos girondinos e dos jacobinos. Professor, como que eu vou fazer diferença? Lembre-se, girondinos de direita, jacobinos de esquerda, girondinos alta burguesia, jacobinos a baixa burguesia, a pequena burguesia. Tá? Tinham interesses diferentes? Sim, a alta burguesia queria privilégios dentro da política, tá? Então essa seria diferente, tá? E eles vão ser responsáveis por escolher os deputados, os membros para formar a tal da República, né? E a República vai ser proclamada, vão perceber que ela vai ser proclamada pelos girondinos e futuramente vai ser dado um golpe nos girondinos pelos jacobinos que não aceitam a República dos girondinos, pois essa República ela não atende todos os privilégios do terceiro estado. Os jacobinos ficaram excluídos dentro dessa República, então eles decidem na verdade, dar um golpe e instalar a República, chamado período do terror, um cara chamado Marcille Robespierre, que vai ser um dos caras mais, né, que causam pânico dentro da Revolução Francesa. Ele que vai ser o fundador da guilhotina, a famosa guilhotina que vai aí decapitar Maria Antonieta junto com o rei Luís XVI, e o próprio fundador vai morrer pela sua própria arma, né? É curioso a gente falar da guilhotina, porque a guilhotina, você começa a lembrar assim, poxa, o que é a guilhotina? Tem uma imagem da guilhotina, já eu passo para vocês, mas ela vai ser uma das maneiras mais, vamos dizer assim, mais honesto de se matar uma pessoa. Por quê? Porque é uma morte rápida. E dentro da Idade Média, para o início da Idade Moderna, as piores formas de morte eram através do castigo, né? Da punição, da tortura. Então, cara, a pessoa ela queria morrer instantaneamente do que passar por um processo de tortura. Beleza? Segunda fase, então, a gente vai falar aqui, eu falei da convenção. Então a convenção ela decide por votação mandar o rei deposto à guilhotina. Então o rei e a sua esposa ele vai ser guilhotinado. Por quê? Porque são acusados de traição, tá? E após a morte do rei vai ser formada a famosa primeira coligação contra a França. Países baixos ali como Áustria, Prússia, Espanha, até mesmo a Itália vão se reunir para tentar invadir a França. Aí você pensa comigo, por que eles vão tentar invadir a França? Poxa, era um regime absolutista, existia um rei. O rei foi preso, agora o rei foi morto, os caras fizeram uma revolução. Se a gente não acabar com esse processo, essa revolução vira modinha em todos os países absolutistas. Então a gente precisa acabar com essa festa dentro da França, tá? Então isso vai acontecer. Só que aí nesse processo, em 1793, vai ser instalada a República pelos girondinos, que vão dar um golpe e instalar a famosa República Jacobina. E aí começa a grande fase, galera. Período do terror. Vocês não podem confundir esse período do terror, como eu havia falado ultimamente na última aula, do período do Grande Medo. O Grande Medo vai ser quando os camponeses, revoltados, antes da Revolução, começam a invadir a casa dos nobres, saquear, pegar as mulheres ali, roubar os mantimentos, destruir tudo, e esses nobres fogem da França. O período do terror vai ser um período comandado aí por Marcille Robespierre, onde ele vai falar que todos os acusados contra-revolucionários serão mortos na guilhotina, tá? Então, beleza, a gente tem que lembrar disso, tranquilo? A gente vai iniciar agora a fase da República, né? Por que é a fase da República? Cara, é a fase onde os jacobinos, os famosos radicais,
assume o poder da França de 1993 a 94. Trouxe essa imagem para vocês porque essa guilhotina, ela retrata, cara, o período da República. Porque vai ser o período da República onde vai ter mais mortes dentro da França, tá? Todas as pessoas que vão ser acusadas de traição à República, contra-revolucionário, que não era a favor da Revolução Francesa, vários monarquistas que defendiam ainda o rei, o planície, até mesmo os girondinos, que era um grupo da alta burguesia, tá? Mas era contra os jacobinos, serão acusados de traição e serão mortos na guilhotina, né? Cada praça pública da França vai ter uma guilhotina, então era festa, cara. Hoje vai ter morte na guilhotina, se divulgava no jornal, tá? As pessoas iam para a praça assistir essas mortes nas guilhotinas, então é uma forma de diversão, mas vai ser um período que assusta, mano. Por que assusta? Porque, cara, qualquer coisinha que você falasse poderia dar um suspiro que você era contra a República Jacobina. Então os caras te mandavam prender, te acusavam de traição, te mandavam matar na guilhotina. Então a gente vai ter a criação do Tribunal Revolucionário, o Comitê de Salvação Pública, que vai ser um exército contra-revolucionário, tá? Houve também a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, tabelamento do preços, que vai ser considerado a lei do preço máximo, ou seja, vai ter um preço só para todos os alimentos, a gente não vai ter agora a inflação. Por exemplo, eu coloco o arroz aqui de R$10, no outro supermercado eu coloco de 15, a gente não vai ter essa tabela, tá? A gente vai ter a lei do preço máximo, ou seja, todos os alimentos com o mesmo preço, um preço físico. A instituição do sufrágio universal masculino, ou seja, todos agora podem votar. O voto agora não é mais censitário, igual era lá na convenção comandada pelos girondinos. Ou seja, a alta burguesia tem dinheiro, o voto ele vai ser estimulado pela renda. Eu tenho dinheiro, tenho quantidade de renda, então eu voto. Eu não tenho quantidade de renda, então não voto. Poxa, então não exerço política. Imagine se isso fosse assim, quantas pessoas hoje não iriam não votar, né? Então o sufrágio universal se diz que todo homem, a partir de 18 anos, do sexo masculino, votariam, faziam parte da Constituição, tá? Jacobinos, então, perderam a popularidade, por quê? Eu falei pra vocês, cara, isso aqui é um período da história que assusta. Você fala assim, morte todo dia. Todo cara que é acusado de traição morre na guilhotina. Então, esse processo aqui vai levar aos girondinos a instalar um golpe, chamado golpe de Thermidor, nono Thermidor. Por que tem esse nome, professor? Cara, esse nome ele faz referência os meses, que não vai ser um calendário igual o nosso gregoriano que nós usamos hoje, que tem os meses fazem referência aos nomes dos imperadores romanos, tá? Eles vão excluir desse calendário dos franceses os feriados religiosos, vão excluir os domingos, e os meses vão fazer referência às estações do ano, tá? E, se eu não me engano, o Thermidor era a parte do verão, o nono Thermidor, tá? Então vai ser adotado esse calendário, por isso que tem esse nome Thermidor, que é a data exatamente do qual os girondinos tiraram os jacobinos do poder e acabaram com a famosa período do terror, a famosa república, tá? Essa chamada reação termidoriana, que é a reação dos girondinos contra os jacobinos, do qual eles vão conseguir prender Robespierre, que Robespierre mandou matar até os dois amigos dele, de infância, de acusado contra a revolução dentro da guilhotina. Então esse Robespierre ele vai ser acusado então pelos girondinos de um cara maluco, de autotraição, que era maluco que mandava matar todo mundo, e ele vai ser morto na sua própria guilhotina. Então esse é o período de reação termidoriana, do qual então a Revolução Francesa acaba com a República, vai voltar agora com a monarquia, beleza? Terceira fase, galera. Essa terceira fase é interessante porque a gente percebe então que os jacobinos saíram do poder. Sim, os girondinos voltaram ao poder, exatamente. Então a gente vai ter aquela intercalência. Poxa, a gente tem jacobinos, girondinos de direita, os caras mais moderados, jacobinos de esquerda, os mais radicais. Os radicais assumiram o poder, instalaram a república. Agora os radicais instalaram no período do terror. Acabou com esse processo. Agora quem vem? Os girondinos. Então, após a morte de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder. E vai voltar com o quê? Com o poder censitário, com o voto censitário. Então, eles vão voltar agora a exercer participação política. E o restante da população fica excluída. Então, se eu pego, volto ao poder, a alta burguesia, volto com o voto censitário, a população do terceiro estado, sans-culottes, camponeses, ficam excluídos novamente da Constituição, dos privilégios políticos. Então a população começa a se revoltar contra os próprios girondinos. Só que os girondinos são mala. Eles vão pegar agora formar um exército, e dentro desse exército, eles vão servir para patrulhar todas as assembleias, todas as reuniões, todas as convenções. E dentro desse processo, eles vão formar agora o famoso diretório.
Esse diretório vai ser a fase dos diretores. A França vai ser comandada agora não é por um rei, não é por uma república, e sim por 5 diretores. Então esses diretores serão o poder executivo, tá? E esses diretores serão escolhidos pelo poder legislativo, ou seja, que faziam parte dos girondinos. Se eu sou girondino, tenho direito à participação política, eu vou escolher pessoas para ser meu diretor que representam os meus interesses políticos. A gente tem que lembrar disso então, tá? Então a gente lembrando que a crise econômica agrava-se a cada dia, a corrupção aumentava, a falta de alimentos. Com o passar do tempo, o governo diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Isso que eu falei para vocês. Por quê? Eu tenho um governo, do qual esse governo representa os interesses da alta burguesia e não os interesses do povão. Então esse poder aqui ele vai ficando enfraquecido. Eis que surge a figura do exército, o importante, influente e poderoso Napoleão Bonaparte. Professor, Napoleão Bonaparte a gente fala na Revolução Francesa? Só uma vez. Por quê? Porque vai ser graças a Napoleão Bonaparte que a Revolução Francesa acaba. Tá? Ela começa em 1789 e acaba em 1799, quando Napoleão Bonaparte assume o poder interino da França. Napoleão Bonaparte é outro conteúdo, não tem nada a ver com a Revolução Francesa. Ele faz parte no finalzinho, porque ela acaba com a Revolução Francesa, mas não faz parte do conteúdo. Então, nenhuma prova de Revolução Francesa vai falar sempre de Napoleão Bonaparte, porque não é um conteúdo que faz ênfase com esse. São conteúdos distintos, são períodos diferentes, beleza? Voltando aqui, diretório então, falei para vocês que o diretório vai sofrer várias e várias tentativas de golpes, justamente pela camada popular, tá? E a gente fala aqui de um cara de Napoleão Bonaparte. Quem foi Napoleão Bonaparte? Um cara do exército, qual esse exército vai ser responsável por concentrar a França e acabar com as invasões estrangeiras dentro da França. Como assim, professor? Países tentavam invadir a França para acabar com a Revolução. Então, Napoleão Bonaparte ele vai ser um cara que nasce dentro da política francesa, que observa todo o processo da política francesa e vai ser responsável, então, por comandar o exército de vários e vários ataques que a França vai sofrer. Então, os caras vão ver Napoleão Bonaparte como o cara fera e tal. Vamos, já que o nosso diretório está fraco, vamos colocar Napoleão Bonaparte como poder central, como um cara para exercer o poder político da França. E Napoleão Bonaparte vai assumir o poder da França com o famoso golpe do 18 Brumário. Ou seja, isso é chamado de golpe por quê? Muita gente coloca como golpe. Porque Napoleão Bonaparte, ele dá um golpe de Estado e assume o poder interino da França. Tá? Mas se a gente aprofundar um pouco mais na história, a gente vai saber que Napoleão Bonaparte recebeu esse título de governo. Só que o povo não sabia. Então, para o povo, Napoleão Bonaparte vai ser o herói. Porque Napoleão Bonaparte acaba com o diretório e assume o poder interino da França. Beleza? Galera, a gente finaliza aqui, só para a gente lembrar então, a gente tem a Revolução Francesa, os contextos pré-revolucionários, as fases da Revolução, né? A gente tem a República, o período do terror, a gente tem o Diretório, que é a última fase da Revolução Francesa, e o início de Napoleão Bonaparte no poder, que inicia-se com o governo do Consulado, o Império de Napoleão Bonaparte e o governo dos 100 dias. Napoleão Bonaparte então vai ficar no poder muito, muito tempo após a Revolução Francesa, beleza? Uma dica que eu dou para vocês, eu não falei para vocês, a bandeira da França, o lema da França até hoje, tá? Bandeira da França, nas linhas ali a gente tem a cor azul, a gente tem a cor branca e a cor vermelha. Essa bandeira da França foi criada no período da Revolução Francesa, representa liberdade, igualdade e fraternidade a todos, o lema da França. E uma coisa muito importante também, que sempre vocês vão ver uma imagem de uma mulher seminua nos livros didáticos de vocês, com seios de fora, carregando uma bandeira francesa, e o povo guiando essa mulher, né, seguindo essa mulher. Essa mulher vai representar a liberdade, tá? Ou seja, a liberdade guiando o povo, isso cai muito em prova, tá? A questão da leitura da imagem é importante a gente lembrar disso, beleza? Essa mulher, ela vai inspirar a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, tá? Então a gente começa a perceber que faz algumas características. A liberdade, o homem é liberto, o homem não é obrigado a ser reprimido a um governo autoritário, beleza? Então, galera, as atividades eu vou estar enviando para vocês aí, junto com o anexo do vídeo, tá? Então a gente fecha aqui o capítulo 3, né, sobre a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham compreendido. Então na próxima aula a gente continua. Valeu, até mais.